Hugo Carvajal, que informações você traz? Se a produção puder colocar aquele link do segundo PDF, né? Inclusive, mérito aí da Haline, que mandou do próprio site do governo americano, né? Da justiça americana. Essa é a acusação, tá, pessoal? Essa daí é uma das acusações. Vocês podem ler, coloca a tela inteira e vai descendo, produção, até aparecer ali as imagens, né? Nós temos imagens e depois eu vou querer que a produção coloque um Command F ali, procurar Brasil. O Brasil é mencionado nessa acusação lá com o Bimax. Esse aí é o Adel El Zabayar, que era a pessoa com quem o Carvajal e o Hugo Chávez faziam ponte com o Hezbollah. Vou só conferir que se não é Hezbollah ou Hamas. Mas é um dos grupos terroristas, né? O Adel El Zabayar, ele era ex-deputado da Assembleia Nacional da Venezuela, né, de origem sírio-libanesa, e era membro também do Cartel de los Soles. E ele tinha, então, esse papel diplomático e militar, ligando diretamente Carvajal, Maduro e Diosdado Cabello com os grupos terroristas. Então, você imagina, um deputado, membro da Assembleia Legislativa da Venezuela, que fazia essa ponte. Essa acusação aqui é porque é esse cartel que enviava cocaína para os Estados Unidos. Um dos, né? Que enviava cocaína para os Estados Unidos. Pode mostrar mais fotos aí, produção. Coloca bem em tela inteira para o pessoal poder ver, que aqui nós não estamos fazendo matéria e notícia baseando-nos na Reuters ou em algum outro site, ou Infobae. Tem vários sites que estão comentando. Aqui eu faço questão de mostrar para vocês. Olha aí como era a vida desse deputado, né, desse narco ditador junto ao lado do Maduro ali, né? Maduro, Hugo Chávez. E se vocês colocarem depois aí, produção, o Command F ou então algum comando de pesquisa, você vai ver que o Brasil é mencionado nisso aí. Então eles importavam a cocaína que vinha da Colômbia, passava ali pela Venezuela e vinha direto para os Estados Unidos. Só que ele, além da droga, ele recrutava terroristas. Então eu achei que era só o Hezbollah, né, ou só o Hamas, na verdade são os dois, Hezbollah e Hamas. Aí olha bem o que tá ali. Você consegue ler, Max? Porque para mim ainda tá bem distante o que diz ali acerca do Zabayá, né, que é o... É o Hezbollah? Olha ali, ó. Ele diz... Ele também tem uma conduta de ataques assassinos na América Latina. Do Sul. América do Sul. América do Sul, focado em... Na tríplice fronteira da Argentina, Paraguai e Brasil. Na área, né, da tríplice fronteira na Argentina, Paraguai e Brasil. Ou seja, o Brasil está diretamente ligado a essa acusação que o governo americano está fazendo contra o Carvajal. O Brasil não é um alvo direto aqui. Então, por exemplo, o Lula não é um alvo direto. O que a gente sabe do Carvajal em relação ao Lula? E isso está lá no nosso site, revistatimeline.com. Se eu não me engano, a produção já colocou o meu artigo lá no site. O Carvajal, tentando se livrar das penas ou tentando evitar a extradição, abriu o jogo, abriu a boca, colocando mais pessoas no bojo dos atos criminosos que ele cometia. Vamos lembrar aqui, né? A acusação que está sendo feita não é só que ele era um membro de narcotráfico. Ele era membro de um cartel de narcotráfico e esse cartel, que ele fazia parte, recrutava pessoas, ou seja, os parceiros dele, né, com esse caso desse deputado aí, eles recrutavam pessoas para o Hamas e para o Hezbollah. Então, o dinheiro da cocaína, ela servia tanto para financiar o terrorismo, como financiar campanhas eleitorais. E quem diz isso não sou eu. Agora desce ali, produção, mostra rapidinho ali o que o jornal espanhol disse acerca do que o Carvajal falou para a justiça espanhola. Infelizmente, é muito difícil encontrar o que o Carvajal está falando. Por exemplo, na justiça espanhola, a única fonte que nós temos é essa daqui. Alan, eu li hoje, de novo, vamos lá. Vários jornais, vários portais de notícias, não há uma linha sobre o Carvajal hoje. Silêncio total, né? Não. Absurdo. E eles estavam também envolvidos em tráfico de armas, né? Contrabando de armas. Também. Contrabando de armas. Entrava no pacote também. E aí... O Leonardo Coutinho conta isso muito no livro dele, o Hugo Chávez, o Espectro.
E aí, isso aqui é o que nós temos, tá? Opa, do lado de cá, né? Aqui. Existem evidências de que Farc... Coloca a tela inteira para poder ler, desculpa, produção, mas aqui realmente eu não consigo. Obrigado. Existem evidências de que as Farc financiaram campanhas de políticos de esquerda na América Latina. Entre os beneficiários, mencionou-se Lula da Silva. Esse é o jornal OK Diário da Espanha, que publicou isso em setembro de 2021. Essa aspas aí é do Carvajal. Ele fez essa delação tentando minimizar a situação dele, as penas, né? E fazendo com que ele não fosse extraditado para os Estados Unidos. Então, ele tentou, ele fez de tudo. Ele ficou anos na Espanha, anos, para tentar se livrar dessa extradição que ocorreu na Espanha para os Estados Unidos. É bom lembrar, gente, eu gosto muito de contextualizar, né? A imprensa brasileira cobriu tudo que se possa imaginar do Oswaldo Eustáquio, que sequer foi extraditado da Espanha porque não tem crime. Agora, do Hugo Carvajal, não se falou uma vírgula na época da extradição. Alguns analistas, né, com muitas aspas no Brasil, chegavam a zombar dos brasileiros. Mais 72 horas, né, tic-tac. Por quê? Eles achavam mesmo que o Carvajal não seria extraditado para os Estados Unidos. Ninguém nem noticiava, como se isso não tivesse nenhuma relação com o Brasil. O cara mencionou Lula como beneficiário do dinheiro das Farc e do cartel de Los Soles, porque é disso que se trata toda a acusação, de que os nomes institucionais, eles estão separados, mas a operação é uma só. E isso tornaria as eleições do Lula ilegais, né? É um financiamento externo e ainda de dinheiro imundo, né? De tráfico de contrabando de arma, tráfico de drogas. Olha, eu ousaria ir além. Ela faria as eleições serem absolutamente inválidas. Sim. Não só ilegais, porque, gente... Ilegais e, portanto, inválidas. Exato. A gravidade do assunto mereceria pelo menos uma nota de desprezo. Sabe, a Globo, a Folha de São Paulo, qualquer jornal, o Estadão, nem que eles quisessem zombar. Tentando se escapar da justiça americana, Carvajal diz que supostamente, qualquer coisa desse tipo era esperado. Pelo menos zombar, pelo menos virar e falar assim, não, supostamente, aí começa, né? Ou então usar os verbos na condicional, estaria, Lula. Não, mas nem isso. Eles simplesmente silenciaram. Silenciaram. Inclusive, nos Estados Unidos, estava uma dificuldade enorme para descobrir quando que o Carvajal teria o julgamento. O que aconteceu ontem? Assim, foi muito rápido. Eu mesmo não esperava. Achei que seria dia 23. Depois, acompanhando alguns sites, talvez seria dia 30, mas foi ontem. Então, o Carvajal, ele já se declarou culpado para evitar passar pelo julgamento do júri. E ele, declarando-se culpado, agora só vai vir sentença. Não tem mais julgamento. E ele está na esperança de tentar atenuar as penas. Eu não sei se ele vai pegar perpétua. Eu posso dar uma olhadinha aqui. Eu li muita coisa sobre o caso, mas o Brasil está diretamente envolvido. Alan, o que aconteceu com o Carvajal pode realmente tocar no Brasil ou no Lula? Gente, nós estamos falando da justiça americana, nós não estamos falando da justiça brasileira, até mesmo porque a justiça brasileira, depois que ela passou batom, né, depois que a Débora passou batom na justiça brasileira, não tem mais justiça. Ela se prostituiu por completo. Então não existe justiça brasileira. Né? Pelo contrário, a justiça brasileira está atrás da Débora dos Santos, está atrás de pessoas inocentes, como as vítimas do 8 de janeiro. O Hugo Carvajal, ele é peça-chave de todo esse narcotráfico, narcoterrorismo, como alguns costumam utilizar o termo, né? É um neologismo, mas eu acho que cai como uma luva, esse narco-estado ou narcoterrorismo. Ele é peça-chave da América Latina porque ele fazia parte do serviço de inteligência. Na petição de acusação, você tem, por exemplo, o Maduro reclamando com ele, olha, você usou o aeroporto principal de Caracas para levar cocaína para Paris. E aí, sabe o que é interessante? É óbvio que o que eu estou fazendo nesse exato momento são suposições, mas olha que interessante. A rota deles é Irã, China, Paris, na França. Daí você começa a entender o interesse do Emmanuel Macron na Amazônia. As visitas do Lula ao Macron. Porque não faz sentido. O Brasil nunca teve essa proximidade com a França. Quando Sarkozy era presidente, o Brasil nem sabia o que era visitar um presidente francês.
Aliás, a França é quem mais atrapalha os acordos que interessam ao Brasil, né, porque a França tem lá um protecionismo, ela tem lá tudo subsidiado, né, os seus produtores rurais não têm a menor condição de concorrer com os brasileiros, só estão ali se mantendo porque tem o Estado os bancando, né. Isso é muito ruim para nós aqui. E a presença da França na Amazônia é absolutamente questionável. Eu não tenho prova de nada, mas assim, é absolutamente questionável. Não é só a questão da Agenda 2030, globalismo, meio ambiente, ou seja lá o que for, é absolutamente questionável. Quando você vê a natureza da acusação contra o Cavarro, você começa a entender, opa, peraí, tem alguma coisa aqui que é muito além do que eu imaginava. É igual esse sigilo do avião que a gente vai comentar, né? Do sigilo da FAB. O que mais tinha no avião? Além de uma verdadeira procurada pela justiça, né? Uma criminosa condenada. O que será que tem nesses aviões que nego mete sigilo, não pode saber quem viajou, o que se transportou nesses aviões? Nós temos um dossiê lá para assinantes, lá na revista Timeline, nós temos um dossiê muito, muito detalhado sobre a questão do PCC, Hamas, Hezbollah, o narcotráfico, que é, na verdade, um grupo terrorista. A maneira, o fato deles lucrarem com a droga não demonstra a totalidade da natureza das ações que eles praticam. Porque qual é